Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tramóia bolsonarista com dólar em pouco mais de uma hora. Mais de 6 bilhões e meio de reais foram negociados na Bolsa, logo antes do anúncio do tarifaço. Todo mundo odeia o Trump. Brasil critica tarifaço na OMC e recebe apoio da União Europeia, China, Canadá e dezenas de outros países. Gabinete do ódio a todo vapor. Após péssima repercussão, PL gasta dinheiro para bombar fake news que culpem Lula pelo tarifaço. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, também na Web Rádio São João. Você nos ouve pelas ondas do rádio diretamente de Quixadá, no interior do Ceará, e também nas ondas da Rádio Cultural da região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Vai do Nordeste ao Sul. A gente atravessa o mapa inteiro do Brasil. Boa tarde para você, querido. Boa tarde. E quem quiser, quem tem sua emissora, seu canal de YouTube, rádio comunitária, só se ligar no ICL que você também pode transmitir de graça. Isso, as portas estão abertíssimas. Nossos programas, né? Que bacana. É isso aí. Mas vamos lá que tá quente, hein? Tá quente. Esse caso do dólar, eu acho até agora o que há de mais pesado e escandaloso até agora, né? Porque além desse ataque ao Brasil, ainda ganharam dinheiro com isso. Exato. A matéria hoje do portal do ICL é incrível. Assim, matéria nossa, do Kleber Lourenço e da Débora Maganha. Exatamente. Tem ali quase um minuto a minuto da roubalheira, ou seja, de quem se beneficiou de informação privilegiada. Será que a família Bolsonaro estaria? Olha, eles souberam antes. Então, suspeito no mínimo. Essa é a grande pergunta, Chico. A gente vai ter até o economista André Perfeito hoje junto com a gente para ajudar a gente a entender o tamanho desse roubo, como você disse. Lá para Brasília também tem muita notícia vindo hoje, movimentação no Congresso por parte, principalmente, dos bolsonaristas mais ferrenhos, né? A Elô Vilela está por lá hoje trazendo apuração para a gente. E ela passou o dia de olho numa reunião do governo Lula para discutir a relação disso com o tarifaço do Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele recebeu senadores que vão para os Estados Unidos conversar com empresários que estão sendo atingidos nessa história, membros também do Congresso americano. E essa comissão de senadores não tem só gente da base governista, não. Tem gente da oposição também. Então, Elô vai contar tudo aqui pra gente, como é que foi, como é que tá sendo, aliás, essa história toda. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Então, Gabi, o que acontece, né, aqui, Chico? A Comissão de Relações Exteriores do Senado formou uma comissão especial para ir aos Estados Unidos conversar com colegas senadores e também com empresários. E vai, antes de sair, conversar com empresários brasileiros também. A intenção é ajudar o governo nas negociações com os Estados Unidos. Mas essa comissão, que é presidida pelo senador Nelsinho Trade, que é do PSD de Dado, ela não tem nenhuma intenção de negociar tarifas, né? Eles deixaram isso muito claro. Isso é competência exclusiva do governo, do executivo. Eles vão lá para abrir as conversas, explicar quem é o Brasil, explicar como são as relações comerciais entre os dois países, deixar muito claro que pelo menos 4 estados americanos vão sofrer muito se essas tarifas forem impostas. Por quê? Esses estados que são Texas, Nova Jersey, Flórida e Califórnia importam muito café,
petróleo bruto, ferro e aço, açúcar, carnes, celulose, peças para aeronaves, e esse material todo vai ficar muito caro se as tarifas forem impostas mesmo no dia 1º de agosto. Claro que aqui também tem pelo menos 4 estados que vão sofrer muito, que são São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que são os estados que exportam muito esses produtos. Então eles vão para lá com a intenção de conversar para que os senadores entendam o que de fato está acontecendo. Então eu conversei com os senadores que me contaram que a reunião com o ministro Mauro Vieira, com a secretária do Ministério do MIDIC, né, a Tatiana Prazeres, o secretário executivo do Alckmin, foi muito positiva, tratou-se de todos esses assuntos, dos números que fazem parte desse pacote de discussão, quanto que se exporta, quanto que se importa, toda essa conversa que a gente já sabe que os Estados Unidos acabam se dando bem todo ano, porque eles é que têm o superávit na balança comercial. Então, toda essa conversa e o Ministério Itamaraty e o MIDIC se colocaram à disposição dos senadores para qualquer informação que eles precisarem, e depois eu conversei com o Itamaraty, e o que eu soube do Itamaraty é que eles estão vendo com muito bons olhos a saída dessa comissão, que tem, você veja, tem Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, mas tem Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro. Então é uma comissão que tem um leque bastante amplo e que está preocupada em defender os interesses do Brasil, promover o diálogo, abertura de canais de conversação e, sobretudo, claro, defender os direitos, né, do governo, do Estado brasileiro, né, do país. Então, o Itamaraty acha que qualquer esforço positivo é muito bom, pode ajudar, até porque isso está sendo feito assim no último minuto da última hora, né, do anúncio das tarifas, porque eles vão ficar lá do dia 28 ao dia 30, e o Trump prometeu impor essas tarifas no dia 1º de agosto, né? Então, eles acham que é positivo. Agora, já detectaram também uma movimentação do Flávio Bolsonaro tentando desmarcar as agendas que esses senadores estão marcando, tentando desfazer os compromissos. E já é uma semana delicada, como ressaltou o Itamaraty. É a última semana dos trabalhos do Senado dos Estados Unidos, que eles vão entrar em recesso. Então já é assim, naquele último esforço, né, para fazer com que a conversa aconteça. Então o senador Nelsinho Trade disse que primeiro eles vão conversar com os empresários, depois com os senadores, e voltam ao Brasil no dia 30. Pô, que loucura, né? O cara está tentando desmarcar a agenda de senadores do Brasil. X9, traíra, né? O que um canalha desse faz contra o Brasil a essa altura? Por isso que eu volto à questão do pedido de prisão, né? Se a Interpol vai pegar ou não, é outra história, mas não dá para o Brasil, como um país sério, com democracia em pleno funcionamento, deixar que isso aconteça. Até uma comissão do Senado que vai, o cara quer passar por cima e tirar eles da agenda de encontro com empresários dos Estados Unidos. É um absurdo. Você pega a questão, estava lendo sobre a questão do Canadá. Gente, no Canadá foi assim, se juntou todo mundo, a Tereza Cristina de lá, com o Jacques Wagner de lá, oposição, situação, todo mundo, todos os partidos, para defender o país do ataque do Donald Trump. E deu certo, né? E deu certo. E deu certo. Por parte do Donald Trump. Exatamente. No México, a mesma coisa. No México, a mesma coisa. O Brasil vai ficar marcado como o único país do mundo que tem uma parte dos políticos que são contra, que são a favor do tarifaço do Trump. Isso vai ser uma marca brasileira no mundo. Nós já temos a jabuticaba, que só tem no Brasil. Agora temos também político traíra que quer o tarifaço aqui no Brasil. Que quer arrebentar com o Brasil se for para salvar a pele de uma pessoa, né? É isso. Agora, Exatamente. Chico, eu vi um vídeo hoje muito bom da deputada Tabata Amaral, exatamente sobre isso. Aliás, ela fez um vídeo com você viu, né? Com a camisa verde e amarela e tal, e fazendo uma explicação muito clara, direta, objetiva,
até com um mapa mundo explicando as coisas e falando exatamente esse ponto que vocês estavam pegando, de como que a gente tem que reagir quando o país é atacado, quando o país é alvo. Não importa de que matiz político você tem que defender o seu país antes de qualquer outra coisa. Depois é aquela velha história, né? Você quem tem família grande sabe muito bem disso, né? Dentro de casa o pau quebra à vontade, mas ai de você de falar mal do meu irmão na rua. Exato. Porque o pau vai quebrar com você, né? Perfeito. Mas é uma analogia simplista, mas é exatamente isso. O país é a mesma coisa. A gente aqui que se estapeie, dispute as coisas, faça uma discussão política dos pontos de vista, como que a gente quer gerir o país, isso é problema nosso. Agora, vem um país de fora para tentar fazer uma ingerência nas nossas questões e você vai ajudar, isso é motivo de prisão, é traição à pátria, para começo de conversa. Não, isso não é admissível. Concordo, totalmente. Essa explicação aí que é bastante simples das pessoas entenderem, de não falar mal de alguém da minha família, né? O Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, ele trouxe esse mesmo exemplo numa conversa que a gente teve observando como a população estava enxergando o tarifaço do Donald Trump. Então, não mexam, retaliação contra o Brasil, todo mundo se une, principalmente quando a gente fala em relação ao Pix, por exemplo, que foi justamente esse vídeo da Tabata Amaral. Foi muito didático, né? Queremos taxar o seu Pix, assim, basicamente é o vídeo dela, aquele vídeo com fundo preto, com potencial de viralizar, né, Lu? Bastante didático. E você sabe que nessa reunião do ministro Mauro Vieira com os senadores e com o pessoal do MIDIC, o pessoal do MIDIC apresentou dados que são importantes. Eles falaram que os produtos, né, as empresas, as exportações que podem ser afetadas com esse tarifaço, elas representam 1.900.000 empregos. Então, essa gente que trabalha contra o Brasil pode estar colocando na corda bamba 1.900.000 empregos brasileiros. Não é brincadeira. Nossa, depois de todo esse esforço, né, da retomada da economia do Brasil para gerar novos empregos, aí vem esse tarifaço, é um desastre. Por isso que é inadmissível que você tenha uma família e parte dos políticos do país, né, como a turma do PL, defendendo e lutando pelo tarifaço. Uhum. Aí é que mora o grande absurdo dessa história. E essa comissão do Senado, como ela junta todo mundo, diversos partidos, ela é um exemplo nessa hora do que deveria estar sendo feito no geral. Não dá para você ter um deputado federal por São Paulo, um dos mais bem votados, com esse papel lá nos Estados Unidos. Poxa! Eu quero chamar também, Chico, já que você fala sobre o papel desses sujeitos aí, né? A gente está falando dessa comissão de senadores, tem gente que está muito incomodada com isso, como o Eduardo Bolsonaro. Aí a gente separou aqui, a nossa equipe separou, o post dele nas redes sociais, no X, dizendo que esses parlamentares não representam Jair Bolsonaro. A gente está colocando aqui na tela, para quem está só nos ouvindo, eu vou ler aqui também. O Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: trata-se de um gesto de desrespeito à clareza da carta do presidente Donald Trump, como se fosse verdade absoluta a carta do Donald Trump, né, para o Brasil, que foi explícito ao apontar os caminhos que o Brasil deve percorrer internamente para restaurar a normalidade democrática, anistia, né? Buscar interlocução sem que o país tenha feito sequer o gesto mínimo de retomar suas liberdades fundamentais, como garantir liberdade de expressão e cessar perseguições políticas, é vazio de legitimidade. Ele está, mais uma vez, dizendo a única maneira que a gente tem de entrar num acordo... É na receita dele. É na receita dele. Vamos atender tudo o que ele combinou com o Trump, aí tá tudo bem. Aí eles liberam tarifa, não sei o quê... Pelo amor de Deus, né? O cara quer agora que se submeta a isso. Eu acho até pior, né? Não é nem o que ele combinou com o Trump, é a gente tem que obedecer o Trump se a gente não quiser ser taxado. É bem direto isso, é uma coisa assim horrorosa, né? Sei lá, eu acho que difícil ter um paralelo, né? Assim, você vê todos os outros países
fazerem um movimento justamente contrário, de disputarem, né, de tentar negociar ou de discutir isso, de não aceitar. E fica essa turma aí, que eu diria que é cada vez menor, viu, Chico? Porque já tem muita gente envergonhada, como a gente viu a cena ali daquela bandeira do Trump no Congresso, né? Porque é demais, né, Lu? Na Câmara dos Deputados. A gente vê o Sóstenes atrás fazendo sinal assim, ó, não, mandando baixar, morrendo de vergonha, porque ele sabe que isso vai custar voto. Eles estão agora entrando nesse recesso, voltando para suas bases, eles vão ver que a população não está gostando nem um pouquinho do que eles estão fazendo. Então, para tentar se reagrupar, se reposicionar, eles estão já organizando toda uma movimentação em canais de WhatsApp. Eu vi que a Michelle Bolsonaro convocou as pessoas foram lá, colocaram o nome, fizeram em coisa de um dia para o outro canais com mais de 100 mil pessoas e agora o número começou a diminuir. Eu acho que eles estão começando a peneirar ali, devem estar olhando a mídia social de cada pessoa que entrou para ver se são direitistas mesmo, ou se são jornalistas, ou se é gente que está querendo ver o que eles andam dizendo. Mas eu já recebi aqui vários vídeos do que eles estão postando ali. Então, é a volta daquela enxurrada de vídeos da extrema-direita, né, chamando os progressistas de ladrão, distorcendo as coisas, mas um amigo meu me falou, Heloísa, você não tem ideia, a quantidade de vídeos que eles estão divulgando por hora é absurda, é uma enxurrada de fake news e de vídeos agressivos e distorcendo a realidade que eu nunca tinha visto. O Elô, tem uma reportagem da Folha de São Paulo dizendo que o PL está pagando, né, para impulsionar essas publicações nas redes sociais em uma resposta ao PT, porque eles perceberam uma melhora na comunicação do governo. Então, o PT usou primeiro a estratégia de comunicar para a população o que estava acontecendo desde o primeiro momento do tarifaço, a gente falou muito sobre isso por aqui, o próprio governo também, não só o PT, né? E o PL está tentando reverter isso. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que o governo brasileiro é o grande culpado. Eu não sei até onde isso cola, não, porque a gente estava falando a essa agora, altura, né? A essa altura, a gente teve a bandeira, a faixa ali do Trump, né? Make America Great Again no Congresso, então tá meio difícil de colar. Mas o fato é que o PL não costuma impulsionar esses conteúdos, segundo a apuração da Folha. Os casos mais recentes foram em março, em abril, e antes disso, o último impulsionamento tinha sido lá no período eleitoral. Então, em 2022, eles estão realmente sentindo que eles precisam se movimentar, né? Tá fraco para o lado deles, então eles estão precisando muito, e foi aquele apelo do Sóstenes ontem, precisamos ir para as ruas, é isso que eu digo, é uma prova atrás da outra de fraqueza, de quanto que eles estão murchando. Agora, isso é motivo para comemorar? Não, isso é motivo para ir ainda mais para cima, isso é motivo para fazer muita divulgação do que eles estão fazendo, deixar muito claro para a população quem é que está defendendo esse tarifaço. É hora de continuar fazendo o trabalho de comunicação com a população diretamente. Acho que sempre que o presidente Lula puder usar a rede nacional de rádio e TV, ele deve usar, e a comunicação do governo tem que continuar na linha que vem, mas em clima de guerrilha mesmo, é o tempo todo, porque nas mídias sociais vocês sabem como é, né? Quem não ocupa o espaço acaba sendo vencido. Então tem que continuar com esse enfrentamento e não pode parar, porque senão eles vão ganhando espaço novamente. Exatamente. Muitos políticos da direita, da extrema-direita, inclusive gente que usou o chapéu vermelho do Trump, como o governador de Minas, o Zema, já criticando o Eduardo Bolsonaro. Você pegou tão mal, Elô, que até tipos de políticos como o Zema, completamente submisso ao Trump, usou bonezinho e tudo, já revisaram um pouco o tom da conversa. Porque o estrago é muito pesado. Minas é um dos estados, por conta da mineração, um dos estados mais atingidos.
Aí tudo bem, o cara vestiu o bonezinho do Trump e tal, mas ele viu que continuar com isso, continuar nessa linha, é suicídio. E já deu uma estocada no Eduardo Bolsonaro, que já respondeu a ele, dizendo que o Zema é o grande problema da direita no Brasil, que o Zema é da turma do mercado financeiro, e por aí vai. Então, eles já começam a brigar entre si, começa a haver racha em relação a esse tema. A guerra pelo posto de candidato a presidente pela direita está super intensa, né? O Eduardo já disse que se o pai indicar, ele vai, né? O Bolsonaro, claro, não pode. O Caiado já lançou a candidatura dele. O Zema está na bica de lançar, se não é essa semana, semana que vem. Vai lançar a candidatura à presidência também. Então, assim, eles estão atirando uns nos outros e não estão sabendo muito bem que caminho seguir. A pauta deles está completamente perdida no momento. Não quer dizer que vai continuar perdida, né? Mas eu acho que é um momento muito bom, muito importante para o governo avançar, para o governo ir para cima mesmo. Você estava falando, né, Lô, sobre como que a população está vendo isso. O nosso analista aqui de redes, Pedro Barciela, que faz várias análises aqui no iclnoticias.com.br, ele traz algo bastante interessante. Ontem a gente mostrou aquelas imagens e falou hoje mais uma vez, eu não sei se a gente tem aqui, da faixa que os parlamentares ali do PL levantaram, e a gente tem 77% das publicações sobre esse tema da faixa nas redes sociais como críticas. Então, isso é bastante relevante. O levantamento também está apontando que 28% dos posts apontam que a atitude dos deputados pode ser vista como traição à pátria. Então, realmente ficou feio o negócio ali, né? Quando o Sócines fez uma menção de não querer que levantassem, ele não estava errado mesmo, não, Elô. Ele estava entendendo muito bem o risco que estava se correndo. Ele viu o tamanho do estrago. Exato. Que poderia ser, né? Que está sendo, na verdade. Está sendo, Elô. Como eu disse ontem, gente, é de uma estupidez política, né, de uma ignorância política inacreditável, que é o que atrapalha uma parcela significativa dessa extrema-direita brasileira, né? Se eles fossem um pouco mais inteligentes, não cometeriam tantos erros. Mas ainda bem que cometem, porque é aí mesmo que os progressistas têm que entrar e aproveitar e crescer, né? Porque a população está de um lado só, está do lado do Brasil. Ela não está do lado de quem luta contra a economia brasileira, de jeito nenhum, né? De forma alguma. E, Chico, a gente tem, além desse desgaste todo dos parlamentares, a gente está vendo esse movimento que a gente conversou mais cedo, teve essa reunião por parte do governo brasileiro. Aliás, a Elô me chamou a atenção que você falou no nome da Tatiana Prazeres. Ela fez parte, ela foi conselheira sênior do diretor do DG, do diretor-geral da Organização Mundial no Comércio. Então, ela tem muita experiência em OMC, que é justamente um dos braços desse caminho que o governo está apontando, né? Está se preparando para negociar e, ao mesmo tempo, o Brasil também denuncia as tarifas do Trump lá na Organização Mundial do Comércio. Então, usou o governo brasileiro a principal reunião da OMC hoje para fazer críticas. Essa apuração é do Jamil Chad, que é nosso comentarista aqui no ICL. E olha o que é mais importante ainda que isso, porque esse gesto recebeu muito apoio. A gente teve cerca de 40 países, incluindo China, membros da União Europeia, Canadá, Rússia e Índia, apoiando esse gesto do Brasil. O Itamaraty também alertou para o uso arbitrário e caótico, aqui eu estou falando entre aspas, de tarifa como ferramenta, vamos dizer assim, de geopolítica, uma linguagem bastante diplomática que eu estou usando aqui, mas a gente sabe que isso é chantagem, né? Extorsão. Total, não. Extorsão, eu acho... Por favor, Elô, por favor. Diga, Chico. Não, vá na bola. Não, eu só ia dizer que eu acho que... não é megalomania nem pretensão a gente analisar o que está acontecendo com o Brasil aqui e imaginar que isso possa ser um ponto de inflexão, que a partir do que está acontecendo no Brasil haja um pouco mais de reação coordenada de pelo menos uma parte dos países, dos demais países do mundo. Porque uma coisa é você fazer
uma chantagem, uma guerra tarifária com um país, digamos, de porte menor, né? Não vou diminuir a importância de país algum, porém, o Brasil tem um lugar na geopolítica mundial que é muito importante, muito mais importante do que a maioria dos brasileiros percebe. Então, se o Brasil começa a fazer um movimento mais sério de resistência, de somar ao seu movimento outros países, como ele conseguiu esse apoio agora, isso pode dar ao conjunto das nações uma ideia de como reagir a essa extorsão do Donald Trump. E isso, eventualmente, quem sabe, pode também ser catalisado por uma reação ao genocídio em Gaza. Eu acho que parece absurdo juntar essas duas questões numa mesma frase, mas eu não acho que seja. Eu acho que o Brasil tem esse lugar no mundo capaz de fazer essa aglutinação de forças essenciais para enfrentar esses dois aspectos do fascismo que a gente está enfrentando hoje no mundo. Muito bom. Muito bom. Não, eu acredito que cabe ao Brasil reivindicar esse papel nesse momento. E, gente, tudo bem que o Trump acha que a OMC não existe mais, mas até onde a gente sabe é o canal, continua sendo o canal oficial para discutir esse tipo de treta, essa confusão comercial é lá. É o balcão certo, manda o jogo para lá e vamos começar por lá. Isso não quer dizer que não vá tentar negociação com os empresários americanos, que não possa mandar uma equipe de senadores. Quanto mais canais para isso, melhor. Mas a OMC continua sendo o balcão para esse tipo de conversa. E mesmo que a OMC não resolva os conflitos comerciais em si, ela continua sendo um espaço de discussão política. Exatamente. Um espaço de aglutinação de forças políticas. E é isso que o Brasil está fazendo, é como ele está usando esse espaço que importa, mais do que se a OMC tiver um caráter decisório da disputa ou não. É essa aglutinação política que eu acho que no momento é essencial e que o Brasil está jogando para isso. Eu acho isso fundamental que você está falando, porque muita gente fala, levar para a OMC não leva a nada porque o órgão de apelação da OMC está parado. O que é o órgão de apelação? É quando um membro entra com uma reclamação contra o outro, né? Vamos dizer assim, uma ação. A gente entende melhor quando a gente fala, por exemplo, de uma ação judicial, né? Como se fosse uma reclamação ali formal contra um outro membro. Aí, esse outro membro vai entrar com recurso de apelação dessa decisão e aí fica ali parado. Mas essa relação com os demais países, quer dizer, a gente vê uma movimentação que inclui 40 países apoiando o Brasil, chamando a atenção do mundo para isso, para essa extorsão, que essa guerra comercial que Donald Trump está fazendo, pode gerar movimentações importantes nesse tabuleiro. Então, acho muito fundamental isso que você disse, Elô, sobre como é importante para o Brasil estar nesse espaço. Diplomacia, né? Exato. Diplomacia é essa luta aí. Exatamente. Aliás, a gente tem um minutinho aqui, Elô, eu queria aproveitar a sua presença para te ouvir sobre essa movimentação atípica. O Supremo Tribunal Federal abriu essa investigação sobre a movimentação atípica que teve na abertura do nosso programa, falamos sobre isso, nesse mercado de câmbio que foi no dia 9 de julho, justamente a data que o Trump anunciou tarifários contra o Brasil, mas foi antes. Então, o mercado de contratos futuros de dólar registrou 9 negociações que somaram, a gente está vendo aqui na tela a manchete do nosso site, que você pode conferir, porque foi uma apuração nossa, do Kleber Lourenço e da Débora Maganha, 6,6 bilhões de reais que foram negociados. Então, assim, o escândalo... E tem um período chave aí, né? De 11 horas e pouco... Até quase 1 da tarde. Quase 1 da tarde. E o Trump anuncia depois. Exatamente. 4h17 da tarde. Foi a hora do ataque total. E sabe-se até... Você acha que foi algum iluminado que teve uma ideia brilhante do nada e falou, sabe o quê? Eu vou comprar uns dólares hoje... Vou comprar uns reais hoje. Eu acho que esse negócio aí... Uma ideia não, uns reais aqui, não, uns dólares, né?
Eu acordei aqui com a intuição que eu devo comprar uns dólares, né? Isso. Intuição nada, isso se chama informação privilegiada. E é importantíssimo descobrir quem é que está fazendo isso. Pode ter brasileiro nessa história? Pode. Mas pode ter gente ligada ao governo Donald Trump? Com certeza, eu diria. Porque todas essas coisas que ele faz, ele está ganhando dinheiro no meio do caminho. Porque esse tipo de investigação, de informação privilegiada, foi para o espaço nos Estados Unidos. E a Suprema Corte de lá ainda baixou uma norma dizendo que o presidente não pode ser investigado por nada que ele faça no exercício do mandato. Então ele está autorizado a roubar à vontade, especular com base nas informações do que ele vai fazer. Agora, os amigos que vão lá e pedem para tarifar o Brasil também podem ter sabido algumas horas antes e ter aproveitado para ganhar um dinheiro, né? Seria algo que a gente poderia imaginar. Elô, eles estavam negociando, eles estavam ouvindo, eles sabiam o time da história, que horas poderia acontecer. Gente, e aí vem essa operação desse tamanho. É muita grana. E em muitos casos usando o Banco BTG, aqui em São Paulo. Olha... É muita suspeita, muita coincidência, né, Chico? Não é pouca, não. É muita suspeita. São 6 bilhões e 600 de suspeitas, né? Vai ser muito interessante saber... não sei se a investigação tem esse poder de chegar aos nomes, mas é interessante que chegue, né? Já a gente vai entender isso também. Não é fácil rastrear, né? Não é muito fácil rastrear, mas a investigação está aberta, é isso que importa, né? Exato. Já a gente vai entender melhor essa história com o André Perfeito também e trazer mais detalhes sobre essa monta de dinheiro, né? Que foi... tá com toda a cara, tem, né? Tem todas as informações ali reunidas, né? Tem toda a cara de um insider trading. Gente, no Brasil é de brasileiro. Quem sabia disso? Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Então são os dois principais suspeitos. Ou de terem apostado nessa ganhação de dinheiro sem fim, ou repassado a informação para amigos. Sim. Banqueiros amigos, bancos amigos, operadores... Parentes, operadores amigos. Então, eu cito os dois nomes porque eles estavam lá dentro da negociação. E já confessaram que estavam cavando esse tipo de coisa. Então, os dois principais suspeitos, além da equipe do Trump, para jogar aqui, por caso, para o Brasil, são os dois. Sim. Com certeza. Vamos entrar já mais nesses detalhes. Vamos despedir da Elô Vilela aqui, que em breve volta para conversar com a gente. Elô, valeu, um beijo para você, bom trabalho. A gente chama Rodrigo Viana para entrar aqui no nosso estúdio, na nossa mesa redonda. Rodrigo, chega mais aqui com a gente. Tudo bom? Pessoal, eu estava aqui prestando atenção na matéria, né, sobre a compra dos dólares. A Débora Maganha fez esse levantamento e o Kleber Lourenço. Chama a atenção 10 mil contratos só pelo BTG. Eles chamam de contrato, né? Cada compra dessa é chamada de um contrato. Então, 10 mil compras, vamos dizer assim, 10 mil contratos no BTG. Depois eu queria perguntar para o André Perfeito, que conhece bem o mercado, o fato de ter tantos contratos no BTG, porque alguém pode dizer, mas 10 mil não é normal? Não é. A Débora Maganha diz que não é normal tantos contratos... nesse volume não. Nesse volume concentrados num único dia. Vamos perguntar isso tudo para o André Perfeito. E eu queria entender também, o fato de ser no BTG Pactual, que é um banco brasileiro, indica que então a operação é necessariamente de brasileiros ou pode ser gente ligada ao Trump usando um banco brasileiro para obter vantagem? Parece mais provável que seja de brasileiros, né? Porque por que os trumpistas iam usar um banco aqui no Brasil para fazer esse tipo de operação? Se eles têm uma diversidade de bancos por lá. Né? Mas então, são questões que daqui a pouquinho a gente vai voltar, você fica aí que nós vamos trazer já, não é isso, Gabi? É isso, Rodrigo. Só reforçando aqui, você falou dos 10 mil contratos do BTG, eles estão dentro daquela monta de 6,6 bilhões, né? Que foram 9 negociações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, o André Perfeito vai ajudar a gente a entender. Agora, aproveitar que você chegou e está pertinho da caixa aí, para você... Vamos lá, trazer a caixa aqui. Opa! Para ver o que temos de surpresa. Aqui, hoje, o que temos aqui... Nessa quarta-feira. Temos uma cadeirinha. Que cadeira Ih, rapaz! O que é isso aqui, será? Essa eu não entendi, tá? Essa aqui... Será que pode ser uma cadeira, assim, um banco escolar?
Esse foi o Eu mais... pensei na uma cadeira que foi usada nas eleições aí, mas... Né, não acho que não é isso, não. Não, com O certeza mais não tem nada a ver, mas foi a primeira mais coisa. enigmático de todos, viu? Uma cadeira cativa? E numa cadeira especial, numa cadeira de diretor de cinema, não é uma, cinema, mas pode ser uma cadeira... Mas pode ser uma cadeira para quem participa da comunidade do ICL ter uma cadeira permanente. Cadeira cativa e permanente. Pode ser. Tem mais coisa aí dentro? Tem. Tem uma Constituição no Brasil. Olha! Você quer saber mais sobre direito? Pode ser que a gente tenha aí novidades, né, Gabi? Sabe, a gente na área de vai ter direito. novidades na área da educação. Então pode ser que seja numa área voltada para o direito. Atenção, advogado. Olha, faz sentido. Democracia. Aliás, não só advogados, né? Porque tem um curso aí que eu mesma fiquei Você ficou de olho, né? Fiquei de olho. Isso aqui tinha que dar uma surra no Eduardo Bolsonaro com a Constituição. É isso. Merece, apanhar de Constituição. Vamos deixar simbolicamente falando. Simbolicamente. Vamos deixar o Edu trazer alguns spoilers? Vamos lá. Vamos nessa. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Então vai lá em icln2.com.br, deixa seu e-mail e vem com a gente no domingo agora, às 8 horas da noite, dia 27, né? Só para reforçar para o pessoal anotar aí na agenda. Vamos seguir falando sobre essa investigação que foi aberta pelo STF, porque é o assunto do dia, né, gente? Essa movimentação atípica no mercado de câmbio que foi registrado no dia que o Trump anunciou o tarifaço, foi no dia 9 de julho, então vou trazer aqui alguns detalhes antes da gente chamar o economista André Perfeito, que vai ajudar a gente a entender essa história. Naquele dia, no dia 9 de julho, que é o que a gente está trazendo aqui, o mercado de contratos futuros de dólar registrou entre 11h30 da manhã e 12h45 9 negociações que somaram essa monta que você está vendo aí na tela. Mais de 6,6 bilhões de reais, que é quase 10% do total do dia, dessa data. O maior negócio aconteceu às 11h38, que é aquilo que o Rodrigo citou agora há pouco. O BTG Pactual intermediando quase 10 mil contratos, equivalentes a 2,7 bilhões de reais, que a Débora Maganha já adiantou, aliás, ela, uma das que fez essa apuração, que não é usual, 10 mil contratos. E o anúncio das tarifas foi feito pelo Donald Trump, a taxação contra o Brasil, às 4h17 da tarde. Então, ali, algumas horas depois, quase que imediatamente depois. E aí a suspeita da AGU, que pediu essa investigação, é de que o Eduardo Bolsonaro possa ter fornecido informação privilegiada. Elô falava agora há pouco também que o próprio governo dos Estados Unidos ou pessoas ligadas ao governo dos Estados Unidos também não dá para descartar que tenham enviado, enfim, contado essas informações privilegiadas, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, ele estava ali nessa reunião com o Donald Trump, então tem as duas partes nessa história. Ele está tentando tirar o corpo fora, né, Gabi? Claro. Ele sentiu que isso aqui pode ser um rolo gigantesco para ele. Na entrevista da qual o Demore participou essa semana, ele e o Paulo Figueiredo disseram, não, a gente não sabia exatamente quais eram as medidas que seriam tomadas, porque, não, foi o Trump que escolheu o que faria, porque eles estão sentindo que pode vir chumbo. E já tem, assim, senador, deputado da direita mesmo, dizendo, olha, do Eduardo Bolsonaro, não adianta você voltar atrás nisso. Você já anunciou, ele mesmo falou nas lives que teve com o Trump, ele fez prova contra ele mesmo. Então, isso tudo coloca o Eduardo Bolsonaro no centro dessa investigação, Gabi. Vamos trazer o André Perfeito, economista, para conversar com a gente e ajudar também a entender essa história toda, o tamanho da gravidade desse negócio. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriela, Rodrigo, Chico. Prazer falar aqui no ICL. Prazer. Boa noite. Prazer é todo nosso, professor. A gente trouxe aqui primeiro o contexto, né, os detalhes dessa história e queria a sua análise
sobre o tamanho dessa monta e também sobre esses 10 mil contratos, que é o que chamou mais a atenção da nossa equipe, né, de apuração, do Kleber Lourenço e da Débora Maganha também. Inclusive, o André fique à vontade se tiver um entendimento diferente, né? Claro. Porque às vezes trabalha no mercado, conhece profundamente o mercado. Não, 10 mil até que normal, não é então. normal, não é normal, enfim. Fica à vontade, é importante a gente ter a informação mesmo. É isso aí, bem, vamos lá então. Primeira coisa que é o seguinte, né? De fato, tem toda a cara de ter sido um insider trading, né? Foi um negócio muito pontual, um volume bastante relevante. Cada contrato de dólar é mais ou menos 50 mil dólares, né? Aí chega no meio bilhão, aí multiplica pelo 5,6 em reais, que chega nos 2,8 bi, que eu acho que a reportagem falou. Agora, na minha opinião, é temerário falar que esses bancos sabiam dessa questão, porque os bancos, corretores, porque foi mais de um banco, pelo que está colocado ali na matéria, né? Eles têm que... O cliente vai usar esse banco dado a capacidade de liquidez que esse banco tem. Então, assim, não dá para, de forma alguma, linkar essas coisas. Agora, que de fato tem toda a cara de que alguém sabia e operou isso dessa forma, tem. O que vai acontecer agora? Né? O que se espera que aconteça agora? Né? Dada a movimentação atípica e as suspeitas que, obviamente, rondam algumas pessoas. Né? A CVM vai abrir um processo administrativo e verificar, porque você vai ter que quebrar, vamos dizer assim, o sigilo financeiro das pessoas. Né? Os bancos não podem falar quem está operando dentro da instituição. É assim que funciona. Para mim, para você, para qualquer um. Né? Então, as instituições não são responsáveis por essa movimentação. Elas foram feitas através dessas instituições. Só que, de novo, né, sobre o tamanho do volume, nitidamente teve ali. E outra coisa, o Trump, francamente, né, vamos colocar o pego nos is aqui, ele está operando o mercado. Não tem menor segredo. Ele fala isso textualmente, praticamente, né, o que coloca ele, vamos dizer assim, na cena do crime, né, também dentro dessa discussão. Agora, cabe agora a justiça brasileira e os órgãos de controle no Brasil, que isso que é importante também, eu acho que vale salientar. Aqui no Brasil, a CVM é uma autarquia, né, que tem funcionários públicos e tem uma estabilidade. Nos Estados Unidos, esses órgãos de regulação, a SEC, principalmente, tem uma outra instituição que eu não vou lembrar o nome agora, que cuida dos contratos de derivativo. Elas têm várias notícias que elas estão sendo desmontadas pelo governo Trump. Literalmente desmontadas. A gente vê a quantidade de demissões que a gente viu recentemente no governo Trump. Muitas são das agências que servem para regular e observar o mercado. Isso daí é muito sério mesmo. Posso só fazer aquela pergunta que eu tinha levantado aqui antes do André entrar aqui ao vivo, que é a seguinte: você já esclareceu, quer dizer, o fato do BTG estar aqui, de outros bancos, não é necessariamente prova nenhuma de que o BTG teve essa informação. O BTG é o meio pelo qual as pessoas fizeram compra e venda desses contratos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, se por acaso não foi gente do Brasil, mas gente lá ligada ao Trump, eles usariam bancos brasileiros para fazer esse tipo de compra ou não? Ou isso seria muito estranho, eles virem comprar contratos, vender aqui no Brasil? As instituições que foram citadas, se não me engano, está lá, o BTG, BGC e Tulet, são instituições internacionais. Talvez aí que está. É difícil, por isso tem que ter uma investigação. Vou tomar muito cuidado com o que eu estou falando, porque não tem nada claro ainda disso. Você tem que ver, quando você vai fazer uma operação para ganhar o máximo possível, você tem que entender em qual mercado tem um tipo de distorção interessante para fazer que o preço ande mais forte na direção que você deseja. Já que você sabe de uma informação, nesse caso, tudo indica que alguém sabia, ou alguém, né, sabiam disso. Então depende, não necessariamente. Poderia ter sido em outros mercados para fazer isso. Né? Mas, de novo, eu estou sendo muito cauteloso aqui, porque a gente está falando de um crime, crime sério. Crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. Então, só estou fazendo essa distinção. Depende, às vezes, só para não deixar a resposta no ar, aonde é o mercado que você consegue movimentar mais. Né? Seria aqui, talvez. Se a ideia é... Talvez, então. Se a ideia é aproveitar a oscilação do real em relação ao dólar, por causa de anúncios que seriam feitos depois, o melhor lugar para fazer essa compra, talvez, não sei, né? Fosse aqui. Talvez fosse aqui no Brasil e não lá. Então, só para falar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele não vai comprar dólar, o investidor não compra dólar porque ele já tem dólar, né? Então, ele teria que montar uma posição vendida em reais, né? Ou seja, ganhando com a queda do real.
será que lá seria o melhor instrumento? Interrogação. Mas, de novo, o fato dessas instituições terem sido citadas e terem sido por lá, me parece, dado a característica das instituições que aparecem na reportagem, que são instituições que têm liquidez. Não dá para fazer isso em um lugar pequeno, né? Então, é disso. Só para colocar esse ponto, que eu acho que é... Perfeito. Mas, de novo, insistindo, o Trump tem operado no mercado. Ele falou isso na Casa Branca, logo no começo, no dia do Liberation, né, Day. Ele veio gabar que 2 bilionários lá ganharam um dinheirão operando o mercado. Então, assim, né? Tá dado, né? Chico. Muito bom. Uma curiosidade, André, esse tipo de caso, ele é rapidamente apurado no Brasil? Tem casos similares? Costumam sair resultados desses casos? Ou entra para uma coleção de mistérios? Tudo bem, Chico? Olha, a CVM tem sido muito diligente, né? Tanto é que até o próprio mercado financeiro, eu já fui dono de corretora, né? Às vezes a gente fica até chateado que eles pegam muito no pé mesmo, a CVM. A CVM, há algum tempo, a gestão deles está sendo bastante... e é o certo mesmo, né? Em cima. Eu acho que um caso desse, que gerou uma comoção, e outra coisa, né? Isso daí ganhou um volume grande, porque tem implicações políticas também agora, né? Estamos falando... Vocês colocaram aí de maneira muito clara, né, a respeito de pessoas brasileiras que tinham um contato próximo da tomada de decisão, por assim dizer. Né? Isso daí eu acho que vai avançar. A impressão que eu tenho é que tende a avançar. A CVM, ela é um órgão que, olha, engraçado, aqui no Brasil, né, às vezes a gente não dá muita moral para isso, né? Mas tem instituições financeiras como o Banco Central, CVM, que são instituições de Estado, né, que prestam um serviço muito bom. Eu acho que não, Chico, acho que vão investigar isso daí sim, e vamos ver, porque essas investigações são também difíceis, às vezes não é culpa da CVM, porque até puxar o fiozinho, entendeu, Chico? Porque às vezes uma coisa está em outra coisa, às vezes você pode ter feito isso com operações de derivativo, em vez de comprar o dólar, você compra o direito de poder comprar o dólar lá na frente. Para você descobrir quem é quem nesse negócio, às vezes demora muito, mas a CVM tem o corpo técnico necessário para isso. E esse corpo técnico, inclusive, tem membros indicados pelo governo federal, né? Sim. Diretamente uma autarquia. Sim. É uma autarquia, com funcionário público. E com uma vantagem que é o seguinte, para ver, eles têm os diretores, o presidente, que não são envolvidos nessas discussões. Isso daí é feito pela área é um processo administrativo. Exato. Né? Alguém bate lá e fala, olha, dá uma olhada nesse negócio aqui que está estranho. Aí chega no escaninho, imagina que escaninho, né? Mas chega na mesa de alguém e alguém vai ver, então tá bom, deixa eu investigar. Mas os diretores e presidente da CVM têm mandato, então assim, são blindados politicamente. É uma instituição muito séria, eu acho que vai avançar sim essa investigação, mas lembrando que é uma discussão difícil, não é uma coisa... Abre lá a conta e vê quem fez. Sim. Às vezes não dá para saber. É isso. Só para dizer, só para colocar uma questão que é interessante, que assim, às vezes o que acontece com o preço de ativo, imagina que o mercado acha que o preço justo, sei lá, é 5,40, qualquer coisa. Se rompe para 5,48, alguma coisa assim do tipo, o próprio mercado sai disparado, porque começa a disparar os sinais de todo mundo, entendeu? Então, às vezes o movimento total é difícil de destrinchar no final do dia. Mas que vai ser investigado, tenho certeza que a CVM vai. Eu queria também entender, professor, porque o tempo que a gente, às vezes, tem, o tempo, vamos dizer, de uma investigação, não é o tempo da política. A gente fala muito sobre isso aqui. E a gente tem essa discussão, enfim, essa guerra comercial bastante inflamada, os ataques do Donald Trump contra o Brasil. Então, claro que seria interessante saber, né, o resultado dessa investigação. Se foi insider trading de fato, se alguém teve informação privilegiada, ou alguém, né, nesse caso, professor. Mas quanto tempo isso pode levar para acontecer? E aí, nesse caso, se fosse constatado de fato, qual que seria a consequência também? Bem, eu não saberia o tempo que demoraria essa diligência, mas até o dia 1º de agosto, que é a data limite do fim do mundo, por assim dizer, provavelmente não. Né? Agora, o seguinte, né? Eu acho que a gente está vivendo, a respeito das tarifas do Trump, a respeito dessa discussão toda, a gente vai vivendo um momento muito especial até para o Brasil. Hoje, por exemplo, teve toda uma discussão de um acordo que o Trump fez com o Japão.
Isso daí é interessante que os japoneses, acho que esse acordo foi muito bom para os japoneses. Por que eu estou falando isso? Porque a impressão que eu tenho é que o Donald Trump está desesperado para conseguir acordos até o dia 1º de agosto, porque ele não vai poder, no limite, apertar o botão de tarifar todo mundo. E por que eu estou falando isso? Hoje a Bolsa subiu 1%, dólar caiu 0,80%. Então, por mais que a leitura usual das pessoas seja vai ser ruim para o Brasil se o Brasil for taxado, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos ele tem uma situação que, de tempos em tempos, ele tem que desvalorizar o dólar, meio que na porrada. Aconteceu isso com Nixon em 1971 e 73, né, que é o fim da janela dourada, e aconteceu na década de 80, em 85, com o Reagan, com o acordo do Plaza. O que a gente está vendo agora aqui é uma reedição desse mesmo problema do dólar, porque o dólar é uma moeda mundial. Isso gera vantagens para os Estados Unidos, mas de tempo em tempo eles têm que podar essa árvore, por assim dizer. Perfeito. Não, a loucura dos acordos é que fez acordo também com a Indonésia hoje, e a Indonésia é dos BRICS, acabou de entrar. Pois é. Então, não tem muita lógica a história, né? Mas, Chico, eu vou te falar um negócio. Você acha que o Trump é amigo do Bolsonaro? Não é. O Trump está usando o Bolsonaro de forma instrumental só para fazer esse negócio. O dia que ele achar que não faz mais sentido nenhum, ele larga. Exato. Então, por isso, concordo. eu sugiro cautela. Eu acho também que assim, você tem uma situação a respeito da dinâmica de alguns preços, né, para um café, suco de laranja, coisa que ele está falando bastante, chapa de aço, minério de ferro, que vai ser um transtorno para os americanos, mas gigantesco se isso daí acontecer. Pega a chapa de aço, a Ford e a GM vai fazer carro mais caro? Pois é. Tá bom, o Japão pode fornecer muito siderúrgico, eles podem fornecer muita coisa, mas vai ficar tudo estranho. E, de novo, em relação ao Brasil, o que o Brasil tem que fazer, eu acho que o Geraldo Alckmin está conduzindo isso de maneira bastante sóbria e correta. Sim. Qual que é a estratégia? Principalmente, falar com as contrapartes, ou seja, os importadores, para eles pressionarem o Trump a fazer alguma coisa. Porque se o Lula fosse falar com o Trump, ia acontecer o que aconteceu com o presidente da África, da África do Sul, né? Também teve um outro caso. O Zelensky. Não tem como conversar com o Trump desse jeito. Agora, o Trump é alguém que a gente não consegue... tem tanta coisa acontecendo no Brasil que a gente não para pensar. O Trump está enfrentando hoje nos Estados Unidos, acho que uma das maiores pressões que tem por conta do caso Epstein. Exato. Exatamente. É absolutamente assustador como o Trump está envolvido nisso e fingindo que não está acontecendo. Isso daí gera para mim, como economista, a seguinte informação: ele vai ser mais volátil, mais aleatório, por assim dizer. A Wall Street Journal. Não, isso que eu ia chamar a atenção, André, o que chama a atenção é que isso tenha vindo, não foi um tabloide que trouxe essa notícia, foi um jornal de economia, o Wall Street Journal. Mas continue, por favor, você estava no meio do raciocínio. Não. O Wall Street Journal falou de uma carta que ele mandou para o Epstein, onde... Não, eu vou ter que falar, porque é importante te deixar muito claro. Sim. Além dele estar mandando disso para um cara que tinha festas que eram violentadas, mulheres menores de idade, é disso que se trata, ele fez uma carta com um desenho de um corpo de mulher, ou Donald Trump, segundo o Wall Street Journal, e nos pelos públicos desse desenho, ele assinou o nome dele. Sim. Esse é o nível de gente que a gente está lidando do outro lado. Por que eu estou colocando isso? Porque o Trump, nessa situação limite que ele está, ele pode inventar, vou tributar em 100%. Desculpem. Vou tributar em 100%, vou fazer sei lá o quê. E começa, isso que é preocupante no Brasil, que vai começar de novo a ter esse clima. Começa a surgir histórias do tipo assim, o Brasil vai perder o GPS. Gente, é um nível de paranoia que está envolvido, que é um negócio muito grande. Agora, qual é a estratégia que tem que ser feita? É o que o Geraldo Alckmin está fazendo. Não ficar fazendo estardalhaço, falar com todas as empresas, chamar as empresas americanas e fazer eles pressionarem o Donald Trump. Não tem que ficar... É óbvio que o Lula vai tentar surfar politicamente. Ok, é isso. Política é isso, tá tudo certo, vai que vai. Agora, do lado do que o Alckmin está fazendo, por sinal, o Alckmin é um caso muito curioso, porque ele está lidando de novo com a elite industrial de São Paulo e se ele fizer esse trabalho bem feito, ele se cacifa para 2026 aqui. Com certeza. Então, assim, esse jogo ali que está forçando agora a oposição, particularmente o governador Tarcísio, a ter que se mexer para tentar ele ter o protagonismo nessa história. E a gente está no meio de um jogo que criou... E o Tarcísio tentou hoje, variantes. né? O Tarcísio tentou hoje ele lança
lançou ainda, não é um desenho, um rascunho ainda, mas um plano de proteção a exportadores de São Paulo, correndo atrás do Alckmin, porque viu que o efeito Alckmin, para as eleições inclusive, pode ser fatal para ele. A situação do Tarcísio, né, Gabi, André e Chico, ele estava cotadíssimo, talvez ainda tenha a chance de ser o candidato da direita, unificando centrão, direita tradicional e bolsonarismo, fez uma lambança aí nesse caso do Trump e perdeu o apoio, levou uma chamada pública do Estadão e da Folha. Aí, aparentemente, está recuando. Então, vou sair para governador. Sim. Só que se ele bobear, é isso que o André falou, se ele for muito desastrado nessa operação, ele pode, inclusive, perder o governo de São Paulo. Se a turma do Lula souber operar isso e o André chamar a atenção. Então, é um jogo... O André tocou num ponto fundamental. O André é bom de economia, mas sabe muito de política. Então, esse comentário em torno do Alckmin é muito importante. Não, importantíssimo. Daí, assim, como é que essas duas coisas se interconectam? Então, o cara que estava cotado para o tudo... ficou entre 8 e 80, recuou para o 8, agora pode ficar sem nada. É claro, ainda está muito favorável a reeleição dele, não vamos exagerar, está muito favorável. Né? Para tentar organizar esse debate aqui da questão do Trump. Eu acho que o Trump, no final, ele vai blefar. A minha opinião é essa. Só que, então assim, talvez resolvido. O que eles estão tendo que correr atrás é de construir a história de quem resolveu o problema. Ah, foi o Tarcísio, foi o Alckmin, etc. e tal. O que eu coloquei do Alckmin é porque eu acho que a estratégia melhor que a gente tem agora é fazer de forma tranquila, chama o pessoal para conversar e deixa ele ter que se movimentar. Porque se ele tributa tudo em 50% no dia 1º de agosto no Brasil, vai ser uma chiadeira, que o problema é meio que dele, no final das contas. Então, a estratégia do Itamaraty, junto com o Alckmin, o Ministério da Fazenda, na minha opinião, está correta. O Tarcísio está correto também de criar um contingenciamento para ajudar exportador brasileiro, de São Paulo, né, no caso, né? Tá certo também. Agora, esse jogo, o que o Trump iniciou aqui no Brasil, meio que utilizando de forma utilitária. Eu não quero ser deselegante com o ex-presidente Bolsonaro, mas nem com quem gosta dele. Mas é o seguinte, nitidamente o Trump não tá nem aí com o Bolsonaro. Eu volto a essa questão, porque ele ignorou antes, quando ele estava lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro, ele não foi nem para o Mar-a-Lago. O próprio Eduardo Bolsonaro deu sinais claros de que não estava próximo. Quando o Trump viu que ele poderia usar isso como um ativo nessa retórica dele, por N motivos, até para ajudar com a direita radical americana, que está muito incomodada, de novo, com o caso de pedofilia de violência sexual contra menores de idade. Sim. É muito sério o que está acontecendo, é muito sério. Isso daí colocou ele numa estratégia de bater forte. 50% contra o Brasil, se tiver, vai ser um transtorno gigantesco. Mas isso vai gerar no Brasil também mutações do tecido econômico que vão adensar outras relações, com o BRICS, com a União Europeia, com o mundo asiático. Então, assim, a gente vai enfrentar, vai ser difícil, vai ser bem chato, mas da forma que o governo está fazendo... Chato não, vai ser bem difícil mesmo. Mas da forma que o governo está fazendo, você querer retaliar tudo ao mesmo tempo... Aqui vai um negócio impressionante. PIX. Ele veio falar do PIX. Pois é. Isso daí, nitidamente, é desespero de um monte de Big Tech e empresas financeiras que viram na solução tecnológica do Estado brasileiro. Isso daí ficou... O PIX eu vi de perto, por isso que eu posso falar isso com bastante autoridade. Começou com o Alexandre Tombini, quando ele criou a agenda BC+, passou pelo Ilan Goldfarb, que ele mudou a agenda para BC hashtag, passou pelo... meu Deus... Roberto Campos Neto. Isso. Neto, que tocou o projeto para frente, e agora com o Gabriel Galípolo, isso daí vai virar o Drex, ou seja, um projeto do Banco Central, que é uma instituição brasileira. E aí ele vem trazer esse assunto, poxa, pelo amor de Deus, né? Mais um exemplo daqueles, a hora que o André falou da CVM, né, a capacidade da CVM, e citou alguns exemplos de agências do governo que funcionam bem, o PIX é um caso, né? O PIX foi criado pelo Estado brasileiro. É uma equipe... Elogiado, inclusive, por um prêmio Nobel de Economia, né? O Paul Krugman, desculpe. Disse que o Brasil... Ô, André, uma curiosidade, dá para chegar no nome, quem teve ali acendeu a luzinha... quem foi o técnico? Tem o nome desse técnico que inventou o PIX? Eu sei que é uma obra de equipe. Mas sabe por que eu acho que é difícil? Porque é o seguinte, lá, quando
o Tom Bini criou a Agenda ABC+, e criou uma série de grupos de trabalho, o que se chama de sandbox. O que é o sandbox? Sandbox literalmente é caixa de areia. É para que nem criança brinca, tá lá com o baldinho, essas coisas. Então se criou ambientes onde tanto a iniciativa privada quanto os técnicos do Banco Central foram brincando e criando um negócio. Aí foi surgindo as soluções. Então é um processo coletivo. Mas, de novo, isso daí é um ativo da sociedade brasileira, pelo amor de Deus. É desse nível da discussão que eles estão querendo trazer. Isso só pode me lembrar, de novo, o nível de desespero que deve ter do outro lado. Entendeu? E eu não estou falando isso para falar mal do Trump. É para nos alertar o nível de estresse ou de volatilidade que vai ter no pensamento dele. Para dizer que talvez no dia 1º de agosto ele vire e fale: quer saber, Brasil, não é 50%, não, é 100%. Talvez ele solte uma dessa. Talvez, por que não? Sim. E aí vai ser... Quanto mais ele falar, mais ele vai começar a se enrolar. Por isso que a estratégia, de novo, calma, tranquilidade, tem que virar para o importador de suco de laranja. Vem cá, sério mesmo que vocês não vão ter aqueles galão de 5 litros de suco de laranja na casa dos americanos? É isso que vocês estão falando mesmo? Não é, né? Então tá bom. E café? Aí, essas cafetarias que vocês adoram, que é um café aguado pra caramba. Não vai ter mais café? Ou vai ser mais caro? É disso que vocês estão falando? Não é, né? Então, e aí começa, um por um. E de forma pontual. E cada um do negócio. A discussão que entrou no Brasil a respeito do Bolsonaro, a impressão que eu tenho, eu não sei o que o Alexandre de Moraes decidiu, mas acho que o Alexandre também, o Moraes, junto com o STF, talvez a melhor estratégia para ele seja assim: prende logo. Porque já que vai dar o problemão, né? Resolve logo isso daí. Aí a gente resolve depois o negócio, entendeu? Então, eu estou colocando isso porque acho que a gente vai ter muitas idas e vindas. Mas eu quero insistir nesse ponto. O dólar tem que se depreciar. Não adianta nada. Pensa aqui comigo. Não adianta nada o Trump colocar 30% de tarifa no mundo se o dólar ganhar 30% contra todo mundo. Exato. Percebe que fica no 0 a 0? Sim. Então o dólar tem que se depreciar. E isso daí talvez vai fazer a Bolsa brasileira continuar subindo. Por que eu estou falando isso? Porque eu, como economista, e como eu trabalho com meus clientes investidores, é para não dar desespero no pessoal, que o pessoal fica recebendo no grupo de WhatsApp, no Telegram, sei lá, vou bloquear o GPS do Brasil. Você fala: não, para aí, vai. Menos. Não é isso, entendeu? Professor, obrigada. Muito bom. Bom ter você aqui esclarecendo todos esses pontos junto com a gente. É um prazer te receber. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado. E como é complexa essa situação, né, Gabi? A gente trouxe o André Perfeito para falar dessa matéria fundamental que o ICL trouxe sobre uma provável fraude, né, informação privilegiada no mercado, e a gente acabou indo para a análise macroeconômica mundial envolvendo o caso Epstein, que agora aprendi que é Epstein, né? Epstein. Então, olha como a situação é dramática para o lado de lá também. Sim. Então tem uma dramaticidade, e no dia 1º pode tanto ele voltar atrás, quanto ele dobrar a aposta e ir para o 100%, como disse aí o André Perfeito. Então, são dias aí turbulentos pela frente, mas o Brasil está razoavelmente bem posicionado para enfrentar. E não tem lógica econômica. Não tem. Porque... E já começou uma chiadeira. O André falou de empresários, importadores do suco laranja. Vários importadores já foram negociar lá, tentar negociar. Uhum. E mostrar que, olha, não vai dar para um café no hotel nos Estados Unidos sem suco de laranja, aquele bacon, com ovo e suco de laranja. Vai ter que ter suco de laranja. Então, o transtorno é muito para o consumidor norte-americano também. É isso. Gente, a gente vai ter... Queria trazer aqui um novo episódio do Web Comunistas, em que a Laura Sabino e o Ian Neves investigam como a relação entre o capitalismo e a exploração da força de trabalho funcionam. Então, a gente tem aqui um novo episódio que a gente vai trazer um trechinho, né? A gente tem o trechinho que a gente quase deu spoiler, é o capitalismo e a exploração do trabalho. Então, você pode acompanhar em icl.com.br/webcomunistas. Vamos acompanhar o trecho.
Pois é, Ian, só que uma coisa é o que está no papel e outra coisa é a realidade. Todo dia tem um caso novo de fazendas ou empresas que usam mão de obras escravizadas, mas apesar dos milhares de casos descobertos na última década, ninguém está preso no Brasil por submeter alguém a um trabalho escravo. São poucas as decisões judiciais definitivas com trânsito em julgado e mesmo quando esses casos são julgados, as sentenças costumam ser muito leves, com condenação tipo pagamento de cesta básica ou prestação de serviço à comunidade. E se a pena para um crime é multa, o crime é ser pobre. A gente vai falar muito disso ao longo desse vídeo. E por que isso acontece? Basicamente porque a base da sociedade brasileira é escravocrata. E hoje a gente vai provar isso para você. Então você pode acompanhar, se você quiser entrar para acompanhar os outros episódios também, você pode ir em sl.com.br/webcomunistas. A gente vai continuar falando sobre o Jair Bolsonaro, mas agora com a Cris Serra, né? Que está chegando aqui para conversar com a gente. Cris, boa noite para você. Oi, Gabi, Rodrigo, Chico, boa noite. Boa noite, querida. O Cris, a gente comentou que hoje teve o Flávio Bolsonaro apresentando no Senado um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Acho que a gente comentou bem en passant no começo do ICL Notícias segunda edição, né? Mas que o STF, né, pode decidir ainda hoje sobre uma prisão preventiva do Jair Bolsonaro também por descumprimento de medida cautelar. A gente falava muito sobre isso ontem porque tinha aquele prazo da defesa do Bolsonaro para responder até pouco mais de 9 horas da noite, né, gente? Então, a Cris, ela traz aqui também a análise dela sobre o voto do Luiz Fux sobre essas medidas, que foi o único que divergiu dos demais na primeira turma. Sim, né? 4-1, né? Exato. E logo depois também do governo dos Estados Unidos aplicar sanções contra só uma parte dos ministros, né? Os ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, Cássio Nunes e também o André Mendonça não sofreram sanção, o Luiz Fux também não. Logo depois ele vai e divulga o voto dele, que a gente pode colocar até aqui na tela, para quem está nos acompanhando só por áudio. A gente tem as manchetes do nosso site dizendo: Fux vota contra a tornozeleira para Bolsonaro e fica isolado. A medida é confirmada por 4-1. E depois também uma outra reportagem nossa: após o Fux votar a favor do Bolsonaro, ministros lembram o veto dele à entrevista de Lula. Então, importantíssimo aqui, Cris, a gente colocar uma lupa, né, em cima desse voto já do passado do ministro Luiz Fux também, para entender o presente. Gabi, o Fux parece estar fazendo um esforço muito grande para se alinhar à ala bolsonarista do Supremo Tribunal Federal, que é formada por Cássio Nunes Marques e André Mendonça. E agora o Luiz Fux parece fazer um esforço nesse sentido. Ele sabe, obviamente, que no contexto da primeira turma, ele é um voto minoritário. Ele não vai conseguir evitar a condenação do Bolsonaro, do núcleo crucial do golpe, enfim, dos golpistas em geral. Mas ao fazer isso, ao ter essas posições divergentes, não só do Alexandre de Moraes, mas ele assumiu uma posição divergente da primeira turma como um todo. Ele sabe que não vai evitar a condenação, mas ele abre a possibilidade de embargos para a defesa do Bolsonaro. Porque se fosse unânime a votação, a condenação, como deveria ser, né, para ter aquela força da unanimidade, que nesse caso não é burra, né, como diria o Nelson Rodrigues, nesse caso, a primeira turma condenar por unanimidade seria muito importante, mostra para a sociedade, né, uma posição do Supremo Tribunal Federal muito coerente contra o golpismo, né? O que o Fux está indicando é que ele vai divergir. Pode ser que lá para frente, né, na votação final, ele, não sei, cabeça de juiz é aquela coisa, né? A gente só sabe na hora do voto. Ele pode até votar pela condenação, mas ele está indicando o contrário, né? E ao fazer isso, né, ao impedir que a condenação seja unânime, aí sim ele abre a possibilidade para a defesa do Bolsonaro e dos golpistas em geral para apresentar os famosos embargos, que são recursos que acabam protelando a execução
da sentença, enfim, a execução da condenação e da prisão. E, claro, fornece um discurso para a extrema-direita de que, olha, tá vendo? Olha, mas tem divergência. O ministro Luiz Fux, olha o argumento dele, etc. e tal. Enfim, e só para encerrar esse ponto aqui, dessa figura do Luiz Fux, né, é sempre bom lembrar que ele é uma espécie de protegido, né, das organizações do Globo, da Rede Globo, que, aliás, ontem no Jornal Nacional fez uma coisa rara de se ver, que foi, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem sobre o voto dissidente do Fux. Em geral, a cobertura de Supremo Tribunal Federal feita pela Globo, né, é sobre os resultados das turmas, do plenário, mas ela fez uma reportagem só para destacar, como se quisesse dar um espaço para o Luiz Fux, né, se explicar. Ele não fala na matéria, mas a matéria é toda sobre os argumentos dele na divergência, né? Não é segredo para ninguém, mas, enfim, talvez pouca gente saiba que o Luiz Fux é um velho amigo da família Marinho, que sempre teve um tratamento especial e privilegiado na cobertura feita pelo jornalismo da Globo. Desde lá atrás, quando ele foi relator das mudanças no Código Civil ou Código de Processo Civil, tudo que o Fux fazia naquela época, isso já tem algumas décadas, mais de uma década com certeza. 15 anos mais ou menos, né, Cris? Foi uns 15 anos. Considerando o tempo aí que ele está no Supremo, tem mais de uma década. Tudo que ele fazia era cobertura obrigatória pela TV Globo, por laços de amizade entre ele e a família Marinho. Então, é preciso a gente ter como você disse mesmo, até por esse tipo de conexão do Fux, ter uma lupa sobre a atuação e os votos dele na primeira turma. Chico, ontem o Luiz Nassif, nosso colega, jornalista que conhece muito bem isso, acompanha desde a época da Lava Jato, e antes até, né, desde a época do Mensalão, as movimentações do Fux, e ele lembrava exatamente isso que a Cris trouxe agora, né? Primeiro, que o Fux foi colega de um dos filhos do Roberto Marinho, né, Cris? No colégio, me parece, sim, ainda na época de colégio. Então criou uma amizade, não sei com qual dos 3 filhos que ele teria estudado. E depois disso também, quando houve a reforma do Código de Processo Civil, ele foi chamado para ajudar nesse trabalho. É um tema, vamos combinar, não é um tema para ficar tendo grandes espaços na televisão. Não é um tema popular, não é popular. E chamou muita atenção porque vira e mexe estava lá o Fux com espaço nos noticiários da TV Globo para falar sobre esse tema, que não é um tema muito palpitante. Então ali já se preparava um nome que depois seria levado ao Lula, ao Dilma, aqui ó, temos esse nome no colete. E aí ele contou com o lobby de gente da centro-direita, o Sarney, outros caras do MDB, para convencer o presidente na época a nomeá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Agora ele vai sofrer muito, vai gastar o último fio de cabelo, se tiver, para não condenar o Bolsonaro e a turma, porque a própria defesa de todos os réus, ninguém nega que os personagens estiveram na cena do crime e do golpe. Pois é. Vai ser difícil. Mas ele pode divergir, talvez... Eu acho que ele vai dar a menor pena. Aliviar na dosimetria, como se fala. Ou tirar alguns crimes, né? Aí vão dizer que 4 condenem por 5 crimes. Porque e ele fala, não, só 2 crimes. Eu duvido que o senhor Fux, com toda a sua sabedoria jurídica, consiga um voto para absolver os réus da tentativa de golpe. Porque você tem as cenas muito bem desenhadas, as provas reforçadas aqui e ali pela delação, mas com provas além da delação. Você tem 0 advogado dizendo que seu cliente não estava lá, que aquilo é mentira. Você tem um desenho de tentativa do golpe tão evidente que vai ser vergonhoso demais para ele absolver. E o que vai sobrar para ele é dizer que, olha, mas calma, eu pelo menos aliviei vocês com a pena menor. Poderia ser maior, eu tirei aquele crime, eu tirei outro crime. Sabe, vai ser, sinto muito, mas é a única coisa que resta... Redução de danos, né? Porque não tem.
Parece que... Não, mas já é um caminho, como explicou a Cris Serra, é um caminho que já pode ajudar a defesa. Mas vai causar um tumulto no bolsonarismo, que está acreditando em Fux agora para tudo. Em Fux we trust, lembra? Total. Quem disse essa frase foi o Deltan Dallagnol, numa das trocas de mensagem com o Moro, ou não lembro se era com o Moro, com os outros procuradores, melhor dizendo, que ele diz que confiava no Fux, né? Exatamente. Era próximo da turma da Lava Jato. E é curioso, né? Ele que era tão, né, ferrenho, punitivista e tal, lavajatista, agora resolveu ser um garantista. Veja bem, não se deve botar a tornozeleira, coitado e tal. No caso do Lula, da prisão do Lula, ele fala que tem que ser um pouco relativo em relação à liberdade de expressão. Em torno da liberdade de expressão. Agora ele vem no contrário. Exatamente, uma posição exatamente oposta. E Cris, só para devolver para a Cris, ela lembrou essa proximidade com a Globo, mas o que me chama a atenção nessa equação é que a Globo, assim, a gente pode ter as críticas que forem, mas nesse caso do 8 de janeiro, a Globo não tem ficado do lado de proteger o Jair Bolsonaro, pelo menos não, né? Não. Tem até cobrado, assim, na Globo News, a gente nota isso e tal, que tem a punição para os golpistas, né? Exato. A Miriam Leitão se posiciona muito firme em relação a isso. Então, tem aí uma certa nuance entre o Fux e a Globo nesse momento. No caso da taxação do tarifaço também, a Globo tem chamado de chantagem do Trump, tem sido firme. Tem sido. Vamos elogiar na hora que deve se elogiar. É isso aí. Mas assim, é uma contradição, mas tem esse perfil que a Cris trouxe muito importante, né, de onde que ele veio, né? Excelente explicação de quem é o personagem. Quem é, exato. Eu quero, inclusive, eu devo aqui admitir que na época que eu trabalhava na Globo, eu vi isso por dentro, porque a gente recebia a pauta, a gente discutia a pauta nas reuniões, e toda vez que tinha que fazer uma matéria sobre o trabalho do Luiz Fux como relator do grupo que estudava as mudanças e propôs as mudanças no Código de Processo Civil, a matéria vinha com aquela observação que todo mundo que trabalhou em qualquer redação da grande imprensa conhece: matéria recomendada. Agora, claro que isso tem, esses blocos de poder têm suas fissuras e têm suas contradições, como vocês mencionaram. A Globo, de fato, tem se posicionado muito claramente contra o golpismo, o que não quer dizer que ela não abriria espaço, né? Como eu falei, abriu ontem no Jornal Nacional para explicar o voto do Fux, então que ela não abriria espaço para alguma dissonância, desde que, enfim, não seja nenhuma coisa escancaradamente a favor de Bolsonaro ou do golpismo, né? Acho que não. Mas, por exemplo, o que o Fux, voltando aí para o que vocês estavam discutindo, o que o Fux tem indicado é que ele poderia amenizar a pena do Bolsonaro, ou a situação do Bolsonaro, porque ele já indicou uma discussão teórica, jurídica, sobre 2 crimes que ele não consegue, dos vários crimes que o Bolsonaro é acusado, há uma discussão jurídica se 2 desses crimes são crimes diferentes ou se um deles deveria ser absorvido pelo outro, né? Então, o que ele está deixando claro, para resumir, que ele vai abrir algumas divergências, sim, dentro da primeira turma. E, como eu disse, politicamente, isso beneficia a defesa do Bolsonaro. Boa, exato. Sem dúvida. Cris, eu queria propor a gente mudar um pouco para um olhar internacional, porque nunca deixou de acontecer, claro, mas tem coisas muito graves acontecendo lá em Gaza. A gente tem o governo brasileiro publicando uma nova nota condenando as violações de direitos que estão acontecendo por lá. Então, eu vou trazer um pouco desse texto do Itamaraty aqui, ressaltando que um processo movido pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça está em fase final para um pedido de intervenção formal ali na região de Gaza. Então, isso é importante, esse processo se baseia na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Aqui um trecho da nota para quem não está nos acompanhando em vídeo também, a nota do Itamaraty que eu comentei agora, abre aspas, o Brasil considera que já não há mais espaço para ambiguidade moral nem omissão política. A impunidade mina a legalidade internacional e compromete a credibilidade do sistema multilateral, fecha aspas. E no mesmo momento que a gente está falando aqui sobre os jornalistas também, mais cedo a gente teve mais de 100 ONGs que divulgaram um comunicado
conjunto sobre a propagação da fome em Gaza. Tem sido usado como uma ferramenta de guerra em Gaza. Nesse documento, as ONGs estão dizendo que o sistema humanitário liderado pela ONU foi impedido de funcionar, refutando o argumento de que a organização teria falhado. E a gente sabe também que no momento de distribuição desses alimentos, muitas vezes as pessoas estão morrendo, estão sendo alvejadas, né? Na fila para pegar durante comida. a fila para pegar comida. E os jornalistas, né, estão sofrendo com a fome também. A gente teve essa matéria de hoje lá no site serienoticias.com.br, jornalistas inclusive da AFP, uma das maiores agências do mundo, palestinos, dizendo que estão tendo que interromper o seu trabalho. Está aí, ó, famintos e exaustos, jornalistas da AFP cobrem a guerra a duras penas, tem que paralisar a cobertura para ver se acham alguma comida para levar para casa, para alimentar os filhos. Como é que se trabalha numa situação dessa, né? Então, são jornalistas... E é um trabalho que nunca acaba, né? Não para nunca, o sujeito trabalha 24 horas numa situação dessa, né? Vai para casa e continua trabalhando. Então, uma situação gravíssima e o Brasil se posicionando formalmente, Cris, do lado da África do Sul nessa denúncia contra o genocídio promovido por Israel, né? Super importante a posição do Brasil. Aliás, o Brasil tem se comportado e falado de maneira super coerente desde o começo dessa guerra insana e desse genocídio. Isso cria, o fato do Brasil agora reforçar essa ação movida pela África do Sul, vai criando, ou pelo menos aumentando, algum tipo de pressão e de constrangimento sobre Israel, e de fato é o que os governos têm que fazer. Não basta também ficar como países da União Europeia que só, né, condenam por meio de palavras. É inconcebível, é inaceitável, é insuportável o que a gente está vendo, mas não tomam medidas práticas, né? Então, a adesão do Brasil a essa ação da África do Sul contra Israel por genocídio na Corte Penal Internacional é muito importante. E, aliás, tem outros países também, países menores que nem têm tanta força no cenário internacional, mas que estão fazendo o que tem que ser feito, que é constranger representantes do governo norte-americano. Agora, a Tunísia, o presidente da Tunísia recebeu, para alguma agenda internacional, um representante do Trump para assuntos do mundo árabe ou do Oriente Médio. Aliás, um representante que tem até um grau de parentesco, né, porque o Trump nomeia parentes para cargos importantes, enfim. Esse representante, que é um bilionário libanês com negócios na África, foi tratar, enfim, de uma agenda na Tunísia. Sabe o que o presidente da Tunísia fez? Pegou fotos de crianças esqueléticas em Gaza, de uma criança comendo areia, e mostrou para esse representante do Trump diante das câmeras de televisão que acompanhavam o encontro. Esse presidente da Tunísia fez, né, claro, foi uma pegadinha, né, mas eu chamaria aqui de uma pegadinha do bem, do mesmo jeito que o Trump faz com presidentes, chefes de Estado que ele recebe lá na Casa Branca e que submete a cenas altamente constrangedoras. Aliás, como ele fez recentemente, eu acho que com a própria África do Sul, né, dizendo que estava havendo assassinato de sul-africanos brancos, né, perseguidos pela maioria negra, enfim, o que é tudo mentira, diga-se de passagem, né? Aquela cena grotesca que o Trump fez é toda baseada em mentiras. Essa que o presidente da Tunísia fez, não, né? Ele fez com fotos de crianças em Gaza, né, cobrando por meio desse representante do Trump que os Estados Unidos façam alguma coisa. Eu fiquei tão surpresa com essa atitude, tão corajosa, tão valente, achei importante trazer aqui, que eu até anotei o nome do presidente da Tunísia, Kais Saied, né? Então, e o representante do Trump é Massad Boulos, né? Como eu disse, um libanês. É tão importante os países fazerem isso, né? Chefes de Estado e de governo constrangerem o governo dos Estados Unidos, que é o principal apoiador de Israel e que dá suporte total
para essa carnificina que a gente vê em Gaza e que nos desafia como humanidade. Muito bom. Elô, Elô, perdão. Estava falando com a Elô agora há pouco, Cris. É que eu também eu sou apaixonada pelas duas, tanto a Elô como a Cris, então tá tudo em casa. Outro dia também falaram, Gabriela Vilela. Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem, Confundi meu sobrenome com o da Heloísa, pra mim é um elogio. Muito bom, hein? E Cris, a gente está falando aqui, claro, agora eu vou voltar para um assunto, na verdade, horroroso, bastante sério. A gente falava agora de Gaza, quando a gente olha para o Brasil também, a Cris traz uma análise sobre uma matéria que saiu no portal Suma Uma, que foi divulgada na sexta-feira passada, uma das histórias assim mais horrorosas que eu já vi sobre violência contra a mulher, violência contra indígenas também. Então a gente vê aqui a manchete da nossa tela. Para quem está só me ouvindo, indígena presa em cela masculina acusa policiais de estupros em série enquanto amamentava bebê. Essa é a manchete. Então, uma mulher, uma indígena de 29 anos, da etnia Cocama, que está processando o estado do Amazonas porque ela ficou 9 meses e 17 dias presa nessa delegacia junto a homens. E aí ela sofreu agressões físicas, estupro coletivo, agressões morais, praticados por policiais militares e em guarda municipal também. E ela foi presa quando o filho dela tinha 21 dias, né, Cris? Não tinha nem um mês ainda. Gabi, a gente está falando que o que acontece em Gaza, desafia a nossa compreensão sobre a humanidade. E este caso, da mesma forma, é um caso tão tenebroso, que até é difícil falar sobre isso. Você trouxe os elementos principais desse caso. Uma mulher indígena que foi presa, ficou esse tempo aí que você falou, 9 meses e pouco, presa numa cela, sendo diariamente estuprada, violentada por agentes da lei, policiais militares e um guarda civil ou um guarda municipal, não ficou claro. Uma coisa importante de dizer, essa reportagem, a revelação dessa barbárie foi feita pelo jornalista Rubens Valente para o Suma Uma. O Rubens Valente, um profissional por quem eu tenho um respeito imenso. Eu acho que é o jornalista que mais entende da questão indígena no Brasil. Sim. E traz essa revelação. Agora, o escabroso disso tudo, assim, quando eu li essa história, Gabi, eu voltei no tempo, 18 anos atrás, para um caso que eu cobri na época, de uma menina de 15 anos que ficou presa numa cela com homens na cidade de Abaetetuba. Eu lembro dessa história. Você lembra, Chico? Um caso no Pará que aconteceu, até era no governo da Ana Júlia Carepa. Uhum. Ela era violentada pelos presos. E foi um caso que estavam na mesma cela que ela, uma menina de 15 anos, presa, na época, por tentativa de furto. A delegada que botou ela na cela era mulher. A juíza que autorizou era mulher. Essa menina, o que faziam com ela era tão escabroso que foram presos, outros presos que evidentemente estavam horrorizados com essa barbárie. Um deles, ao ser libertado, procurou o conselho tutelar, que enfim, aí foi em cima e descobriu o que estava se passando. Nós estamos falando de 18 anos atrás. Houve uma CPI no Congresso Nacional, uma CPI carcerária, que descobriu, ou enfim, tomou conhecimento, constatou que isso, infelizmente, naquela época, e pelo que nós estamos vendo hoje com o caso dessa indígena, continua, é comum mulheres ficarem presas nos mesmos compartimentos, nas mesmas celas, com homens. Porque não tem locais que não tem presídio, não tem uma delegacia com celas separadas para homens ou mulheres. A indígena estava presa nessa situação, ela agora está presa em Manaus. Essa situação de abusos foi numa cidade a mais de 800 quilômetros de Manaus, Santo Antônio do Içá. Mas, enfim, nada justifica você colocar na mesma cela homens e mulheres. A lei proíbe. Então, se não há um local para presas mulheres, elas fiquem em prisão domiciliar. Perfeito. Mas não
mas não submetidas a essa barbárie, a esses suplícios. Para finalizar, essa moça, essa indígena Cocama, ela está sofrendo de depressão, ela tem pensamentos suicidas, né, além de ferimentos pelo corpo que foram deixados por essa sequência, por esses abusos em série. Ela ainda se trata, né, isso aconteceu, esse período em que essa barbárie aconteceu foi entre 2022 e 2023. Ainda hoje ela está em tratamento, né, tantas as violações e abusos aos quais ela foi submetida, né? E aí o que é mais chocante é saber que ela não é a única. Outras mulheres podem estar neste momento passando pelo que ela passou. Eu quero te agradecer, Cris, por trazer essa história aqui, por a gente tocar nessa ferida, importantíssimo. Obrigada, um abraço. Boa noite, amiga, até obrigado, a próxima. Cris. Boa noite, querida, obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, a gente vai encerrando aqui. Na sequência, a gente vai ter hoje a de provocação histórica. Provocação histórica. Aliás, eu achei interessantíssimo o programa de hoje, é com a Júlia Codo. O tema é o seguinte: Caderno de Ossos, Memória, Ditadura e Literatura. Ela escreveu esse livro, então a gente acompanha a partir de agora. É um romance, mas usando ali como pano de fundo a ditadura, a vala lá de Perus, toda uma grande história. Vamos romance nessa, que então? tem sido muito comentado, muito lido. Então assistam aí a entrevista do Lindenberg com a Júlia Codo. Vamos nessa, então. Agora, boa noite para todo mundo. Boa noite, Chico, Rodrigo. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.